Oi, gente, como é que vai? Tá tudo bem por aí? Eu vou bem, graças a Deus. Espero que vocês também. Sejam bem-vindas, bem-vindo ao canal. E hoje eu vou estar ensinando vocês a estar fazendo aqui um square, que para mim se tornou um quadrado perfeito aqui para minha confecção que eu vou estar fazendo. E eu resolvi gravar o passo a passo desta flor, que já tem disponível vídeos aqui de diversos canais, dessa flor pipoca. Mas como eu iniciando aqui um trabalho, fazendo por conta própria desde o início da flor, eu vou estar gravando para ajudar essas amigas aí que ainda estão criando aquela intimidade com o crochê. Quem está começando agora, às vezes procuram um passo a passo para entender algum ponto, alguma coisa ali para desenvolver melhor aí a sua confecção. E isso eu já passei por essa fase, por esse momento, e senti o desejo de gravar essa flor que eu tô fazendo. Não é uma flor desconhecida, como eu já falei, vários canais aqui da plataforma tem essa flor pipoca. Porém, eu tô iniciando a confecção de uma cortina e eu resolvi gravar o passo a passo dessa flor que eu estou fazendo agora. Eu fiz a primeira, que é essa que vocês estão vendo na mesa. E agora eu vou fazer a segunda e já vou unir também uma na outra para que sirva aí de ajuda para alguém. Eu resolvi mudar aqui a cor da flor. Eu ia fazer com laranja neon. Vou até pegar ali para vocês verem. Então, pessoal, eu peguei ali o laranja neon. Esse pedido era para ser justamente com esse laranja aqui. Porém, na hora da compra eu não achei esse tom de laranja forte, que é justamente para fazer as flores. Aí eu fui pela imagem e comprei o neon, mas lá pela foto ele não era tão assim chamativo. Para mim seria mais fechado esse laranja, mas ele é um laranja neon. E eu ainda iniciei aqui a florzinha, porém eu lembrei que eu tinha um restante dessa cor aqui e resolvi reservar esse neon pro lado. E tô aqui, ó, vou desmanchar essa peça aqui que eu tinha iniciado para fazer essas flores, já que o que eu pretendo é fazer só as flores com essa cor. Depois eu vou dar crescimento à peça com outras cores e quem sabe eu faço o acabamento com o laranja neon. E essa peça, acredito que venha ficar muito bonita. Aí eu fiz o primeiro aqui e vou estar fazendo o segundo. Olha só que lindo. Um quadradinho perfeito que dá para você fazer vários também e unir um ao outro e fazer uma almofada, o que você desejar aí. Aí eu vou estar fazendo aqui, como a primeira base aqui é para a cortina, essa aqui é a parte que vai ficar para cima. Aí eu vou desmanchando aqui e vou fazendo uma flor. Se esse daqui não der, tem um pouquinho ali da mesma cor, eu pego, porque eu preciso só fazer as flores com esse laranja forte aqui. Esse laranja, detalhe, ele é número 6, mas eu vou colocar ele junto com o fio 4, porque o laranja neon, ele não tá me agradando muito para fazer essa flor. E graças a Deus que eu achei esse pouco aqui dessa cor, que era realmente a cor que eu precisava. Aqui é o barbante da Bandeirante, não, do Eco Brasil. É porque as cores do Bandeirante e do Eco Brasil são bem parecidas, aqui suas cores fortes. Mas aqui é Eco Brasil, número 6. Vou me posicionar aqui para estar fazendo o início dessa flor e deixar aqui gravado disponível para quem desejar. Aquelas amigas que já são íntimas do crochê aí, que já sabem fazer essa flor, só no olhar aqui já sabe fazer. Mas tem aquelas que tá em fase de aprendizado, em fase de aprimorização de alguma coisa, e eu acredito que vem ajudar. Então eu vou posicionar-me aqui para gravar agora. Vou tirar aqui um pouco de coisas dessa mesa para a gente iniciar pela flor. Então vamos começar. Observe que aqui está o meu square, olha como ficou um quadradinho bonito. Tô aqui com 3 agulhas. Essa daqui é para puxar os fios para arrematar. Essa daqui eu vou utilizar com a cor verde, é número 3,5. Essa daqui é uma número 2, pode ser qualquer agulha fina que tenha para fazer o arremate. Eu vou usar essa daqui porque foi a primeira que eu achei ali.
E para a confecção da flor, eu vou usar essa daqui, Cruz de Ouro. É uma agulha número 4, que tem um gancho bem grosso. E por se tratar da peça que eu estou fazendo, eu vou utilizar ela, que se encaixa bem no meu ponto. E vai deixar a minha flor menos pesada. Então, aqui é número 6 e aqui já é número 4. Ao pesar, antes de colocar o verde, 5 gramas estava pesando essa flor. E ao finalizar o tamanho do square que eu quero aqui, com 2 carreiras de verde número 4, ficou 10 gramas esse square aqui. Vou reservar ele aqui pro lado e vamos começar. Ah, e a fita métrica tá aqui porque eu ia medir. Vamos aproveitar e medir logo, que eu vou tirar ela daqui, né? Então, esse square tá com a medida de 9 centímetros. Vou tirar aqui a fita e vou iniciar pela flor pipoca. Reservar aqui pro lado e vamos começar. Desde já eu quero agradecer a vocês pela presença, quero pedir para curtir o vídeo desde agora para não esquecer. E caso deseje se inscrever no canal, seja bem-vindo. Adicione a sua inscrição. E agora eu já fiz aqui o meu anel mágico, ó. Eu quebrei muita cabeça antigamente para aprender a fazer esse anel mágico, mas eu aprendi e achei o meu jeito de fazer, né? Eu simplesmente pego aqui, coloco em cima do meu dedo indicador e viro o fio para cá e já seguro com o polegar e coloco a minha agulha aqui dentro, puxo o fio por aqui e vou iniciar fazendo um ponto alto, que são 3 correntinhas que eu vou estar fazendo aqui, só que uma vai ficar de separação para os próximos pontos. Como representante do meu ponto alto aqui, vai ficar 2 correntes, porque eu tô trabalhando com essa agulha grossa e o meu ponto ele fica melhor com 2 correntinhas. Aqui eu volto no mesmo espaço e faço mais um ponto alto. Aí eu vou fazer isso por 8 vezes. Um ponto alto, uma correntinha de separação, até chegar no final. Vou fazer aqui só esse para ficar bem explicado aí, ó. Já lacei o fio, já tô fazendo aqui um ponto alto. Aí eu termino de fazer o ponto alto, já faço uma correntinha e recomeço. Ficar aqui com 8, já contando com esse início aqui, que são as 2 correntes que eu subi. Vou pausar e já volto para fechar esse miolo dessa flor. Pronto, gente, voltei aqui, já fiz os meus 8 pontos altos, contando com as correntes que eu subi. Agora eu faço aqui mais uma correntinha, que todos têm que estar separados por uma corrente. Vou procurar aqui o meu ponto, 1, 2, vou entrar aqui na correntinha de número 2 e vou puxar com um ponto baixíssimo. E agora eu solto aqui um pouco o fio e vou aqui, viro e puxo o anel mágico para fechar. Ao fechar esse anel mágico, fica desse jeito. Aqui agora eu vou passar para o espaço de correntinha e vou trabalhar os pontos altos para formar a pipoquinha. Daqui eu vou vir aqui para dentro do primeiro espaço e vou fazer um ponto baixo. Vou fazer um ponto baixo, vou subir 2 correntes. Você pode entrar aqui e fechar com um ponto baixo ou com um ponto baixíssimo e subir as correntinhas. Eu fiz assim porque assim para mim ficou melhor. Aqui agora eu vou fazer os 4 pontos altos, que é para ficar com 5 cada pétala. E vou fazendo ponto alto no mesmo espaço. E depois eu fecho esses pontos, formando esse bolinho aqui. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 com a que eu subi, falta mais um para completar 5. E essa peça que eu vou fazer é uma peça grande, por isso eu tô iniciando ela, que é para ir fazendo aos poucos. É uma peça que não é tão larga, mas no comprimento ela vai exigir muito de mim, não dá para fazer essa peça muito rápido. Então aqui eu finalizei os meus 4 pontos altos, aqui à frente da minha peça. Eu vou virar o avesso dela para minha frente, assim.
E aqui eu venho procurar a minha correntinha aqui. Se eu subir aqui com duas correntinhas, eu vou ter que entrar nessa aqui, lá por trás, para fechar. Então, eu venho, dou uma puxadinha aqui para o ponto não ficar tão frouxo. Vou entrar aqui nessa correntinha e vou fechar esses pontos. Terminei de fechar esses pontos, eu olho se tá tudo ok, dou uma arrumadinha. E aí, eu faço duas correntes, uma, duas. Aí, aqui é o avesso da flor. E a gente tem que deixar essa flor fechada para o lado direito. Então, se eu fechei aqui pelo avesso, já fiz duas correntinhas, viro o direito para cá, para minha frente novamente. E vou iniciar fazendo em cada espaço 5 pontos altos. E vou fechar do mesmo jeito que eu fechei aqui a primeira pétala da flor. Já tô aqui fazendo o segundo ponto alto. Eu vou fazer o terceiro ponto alto. Falta 2, eu vou fazer e já volto. Pronto, minha gente, feito aqui 5 pontos altos, viro a minha peça, o avesso para minha frente e venho aqui, ó, nesse ponto aqui e vou puxar o meu fio de lá para cá e vou prender. Já fiz mais uma pétala da flor. Antes de virar, já faço minhas duas correntes e agora eu viro de novo e já vai ficando assim, ó. Essa flor pipoca é uma flor muito bonita, né? Eu gosto. Aqui eu já vou entrar no próximo espaço e vou repetir de novo 5 pontos altos. E eu vou fazer isso para cada espaço desse, ó. 5 pontos altos, vou virar a minha peça, vou fechar e faço duas correntinhas e repito. Vou fazer todas e volto pra gente fechar essa flor. Bom, minha gente, eu ia voltar só pra gente fechar aqui, mas eu resolvi fazer mais uma, né? Já tô aqui, ó, finalizando, já tô chegando, já cheguei no último espaço. Agora vamos fazer aqui a última pétala. Então, é só fazer aqui a laçada, entrar no espaço, faz um ponto alto, 2 pontos altos. Eu gosto de mostrar esses detalhes para aquelas amigas que estão iniciando. É importante isso aqui para mim, eu acho. Fiz 3, faltam 2 para formar a pétala da flor pipoca. E, gente, eu apoiei aqui a peça que eu tô desmanchando dentro de uma vasilha e tenho que ficar puxando o fio, mas tá dando certo. Falta 1, 2, 3, 4. Falta um ponto pra gente fechar aqui, formar a pipoquinha, a pétala da pipoca. Feito isso, é porque eu quero fazer uma cortina pra mim também, desse mesmo padrão que eu tô elaborando essa aqui. E pra gente fazer essas peças, gravando passo a passo, é importante que a gente grave desde o início, né? Pra que a pessoa passe a entender. Aí, eu já tô aqui gravando o passo a passo dessa flor, porque quando eu for fazer uma pra mim, eu vou utilizar essa mesma flor, só vou mudar a cor. E aí, se eu vier a gravar o passo a passo dessa cortina, eu compartilho com vocês as outras partes. Então, aqui eu já finalizei, fiz minhas duas correntinhas. Aqui foi aonde eu iniciei. Eu gosto de entrar nesse espaço aqui, ó, nesse ponto aqui aonde eu fechei, para depois seguir fazendo. Bem aqui assim, ó. Tem um buraquinho que já fica marcado aqui. Aí eu vou entrar nesse espaço e vou puxar o meu fio. Trago ele pra cá e agora eu passo ele aqui pra dentro. E a agulha que eu utilizei é a agulha mais grossa, para que a minha flor ela fique mais leve. Vou cortar o fio, mas nem tanto, porque não precisa tanto desperdício de fio aqui nessa hora. Aqui eu vou puxar. Aí eu já venho, já puxo aqui. Não há necessidade de você fazer assim igual a mim. Você vai fechar a sua flor aí, vai fazer o seu arremate do jeito que você achar melhor. Você vai passar por onde você achar que deve passar aí. O importante é que faça o arremate, né?
Aí aqui agora eu não vou arrematar ainda, porque eu gosto de prender esse fio com o próximo fio que eu vier a fazer. Aqui eu já pego o fio do miolo, já dou uma puxadinha nele aqui, e esse sim eu já vou arrematar. Mas antes disso, confere sempre a flor se tá tudo certinho, 8 pétalas, tem 4 pra cá e 4 pra cá. Aí eu gosto também de colocar a agulha aqui no meio das pétalas assim, ó, e dar tipo uma modelada nela, que é pra ficar mais rechuchuda. Que tem umas que fica diferente da outra, e aí a gente vem e faz isso. No meu caso, pra mim, eu acho que fica bom fazer isso aqui. Olha, ela fica mais cheinha. Agora eu vou arrematar a parte do meio aqui e vou pegar o fio verde pra gente fazer essa parte aqui, ó. Então, como é que eu faço o arremate daqui de dentro? Se eu não for colocar pérola como essa aqui, eu deixo o fio curto e agora eu só puxo aqui entre os pontos. Vou puxando esse fio aqui por dentro, passando no meio dos pontos altos com a agulha mais fina que tiver. Essa daqui ainda tá um pouco grossa. Pegando essas duas perninhas aqui dos pontos altos iniciais e vou trazendo eles aqui pra dentro desse jeito, como se fosse um reforço a mais. Eu sempre faço isso quando eu vou arrematar square ou flor. Eu gosto de passar aqui por dentro dos pontos, que pra mim dá um reforço a mais a esse anel mágico. Apesar de que ele, do jeito que a gente faz, já é um reforço, né? Agora eu vou voltar aqui, porque enganchou em algum lugar. Agora eu vou separar esse fio. Eita, quase solta da mão. Como são número 6, vai ficar 3 para cada lado. Aí eu venho e amarro. Se tiver cola nessa hora aqui para colocar, coloca. Se não tiver, não precisa, é só dar vários nozinhos e depois corta. E às vezes, antes de cortar, eu ainda passo novamente aqui, é só por questão de segurança mesmo. E aí eu venho, faço esses nós, passo pra lá e outro pra cá, fica tipo um nó duplo. E agora eu vou cortar e vou iniciar com a cor verde bandeira para dar esse charme a mais aqui nesse trabalho. A minha flor, ela está prontinha, linda, maravilhosa. Fica realmente parecendo uma pipoquinha. Então agora eu vou partir para cor verde. E vou fazer agora com agulha 3,5. Esse daqui é número 6 da Eco Brasil. E agora eu vou trabalhar com o verde da Amazônia. Já posicionei ali no chão o meu cone. E vou entrar aqui em qualquer espaço desse. Não tem uma regra aqui agora a seguir, não. Qualquer espaço das correntinhas que fizemos, a gente vai entrar. E vamos puxar esse fio por aqui. Se você é daquelas que gosta de dar nó, você dá um nozinho aí para iniciar. Eu não costumo dar nó. Eu deixo uma pontinha de fio aqui sobrando. Seguro ele aqui com a ajuda dos meus dedinhos abençoados que Deus me deu, que sem ele eu não conseguiria fazer isso aqui. E vou fazer aqui 3 correntinhas e já trazer esse fio junto por aqui, que é para ele ficar travado aqui dentro e depois eu arremato com mais facilidade. Observação, agora com o fio 4 eu vou trabalhar 3 correntinhas, porque a agulha é grossa e o meu ponto é apertado e o fio é mais fino. Aqui eu vou trabalhar um leque, vou fazer 3 pontos altos para um lado, 3 pontos altos para o outro e vou separar por 2 correntinhas. 1, 2. Aí eu laço meu fio, volto aqui para dentro novamente e faço a outra metade do leque. Esse square, ele tá ficando muito bonito, muito arrumado, muito bem organizado, porque daqui a pouco vocês vão entender. Tá ficando um quadrado perfeito.
Ó, feito o leque, se eu tivesse trabalhando essa peça com agulha não, com o fio número 6, ele ia me pedir para fazer as correntinhas. Aí eu iria fazer de 1 a 2 correntes, dependendo do meu ponto e da agulha que eu estivesse trabalhando. Como eu estou trabalhando com o fio número 4 e o meu ponto está me pedindo para fazer dessa forma, que é como está ficando bom para mim, eu não vou fazer correntinha. Eu simplesmente vou laçar o meu fio e vou entrar aqui no próximo espaço e vou fazer 3 pontos altos. Por que que eu descobri isso? Porque eu iniciei fazendo com correntinha e ficou embolado, ficou feio. Então, eu desmanchei, retirei a correntinha e deu certo. É assim que a gente aprende a fazer as coisas. Observando como é que tá sendo a sua confecção, ó. Aqui ele já está reto, né? Já tá ficando bonito. Aí eu venho, não faço correntinha, só vai ter correntinha nessa carreira aqui. E na próxima, só nos leques. Aqui já tô fazendo a outra metade, uma das metades do leque. E depois eu faço 2 correntes e faço no mesmo lugar a outra metade. Esse leque é de 3 pontos altos, então fica 3 pontos altos para um lado e 3 pontos altos para o outro. E ao finalizar isso aqui, eu vou dar sequência por toda a volta até chegar aqui para fechar. Então, feito o leque, você já laça o fio, entra no espaço e faz os 3 pontos altos. Vou terminar de fazer esse aqui, vou dar uma pausa para mim dar seguimento e volto pra gente fechar esse square. Mas vou mostrar aqui como é que tá ficando. Ó, aqui como a gente tá trabalhando com números pares, a gente vai ter que formar um square. Então, esse square, ele vai ficar com 4 leques. 4 leques e 4 grupinhos de 3 pontos altos, que é para formar o quadrado assim. Muito lindo. Tá perfeito esse quadrado. Tô amando fazer. E é isso. Vou fazer por toda a volta até chegar aqui pra gente fechar. E eu já volto pra gente fazer a próxima carreira. E na próxima carreira eu já vou começar a unir aqui nesse outro que já está pronto. Bom, pessoal, chegando aqui já no final, olha só como tá a primeira carreira de verde passada. Observa como é que fica. Aqui ele tá um pouquinho torto, porque o que é que acontece? Nessa carreira eu trabalhei 2 correntinhas nos square, nos leque, que é as pontinhas dos square, né? Então, se eu continuasse desse jeito, provavelmente o meu square ia ficar um pouco torto. E aqui nessa hora eu não quis desmanchar para eliminar uma correntinha. Eu segui aqui o meu pensamento e eliminei uma correntinha dos leque nessa segunda carreira que eu fiz e ficou legal. E vamos manter desse jeito agora. Nos leques eu só vou colocar agora uma correntinha. E vamos trabalhar repetindo o que foi feito nessa carreira anterior. Olha só, a gente não tá trabalhando com correntinha de separação de um motivo para o outro. Então, o que que acontece? Eu já vou entrar aqui na minha terceira correntinha e vou puxar o meu fio e vou fechar com um ponto baixíssimo. Vou caminhar com ponto baixíssimo até chegar lá no espaço do leque. Desse jeitinho aqui. Aí, quando eu chego aqui no meio do leque, eu entro e faço um ponto baixo. Eu costumo fechar desse jeito porque para mim fica mais bonito. E vou subir aqui 2 correntinhas. Aqui agora eu vou repetir o leque. Novamente eu vou fazer 3 pontos altos para um lado. E vou separar agora. Vou puxando para cá também, que ajuda. Agora, eu só faço uma correntinha, que é pro meu square ele ficar com
quadrado perfeito. Já tô repetindo aqui a outra metade do leque, que são também 3 pontos altos. Tô trabalhando com agulhas mais grossas com esse fio, porque a finalidade dessa peça é ficar pendurada, e quanto mais leve, melhor. Então, novamente, eu elimino aqui a correntinha de separação, já laço o meu fio e vou entrar aqui dentro do espaço e vou fazer os meus 3 pontos altos. É a repetição da parte anterior, só que agora a gente tá eliminando uma correntinha na parte dos leques. Novamente, eu laço o meu fio, venho pro próximo espaço e repito 3 pontos altos. Daqui a pouco eu já vou começar a unir a minha peça uma na outra, mas eu vou deixar para fazer isso quando chegar nessa carreira aqui, ó, nessa parte de cá. Vou fazer aqui mais um pouquinho com vocês, ó, como vai ficando. Lembra sempre que se você estiver fazendo com um fio diferente do meu, você avalia ver se a sua peça vai precisar de correntinha ou não. Porque tudo varia de mão, de pessoas para pessoas, de fio, de agulha, não importa, gente. O crochê, ele tem esses mistérios. Muitas vezes o que dá certo aqui para mim pode não dar para você. E eu não sou professora de ensinar, não sou professora de crochê e de artesanato nenhum, né? O que eu faço é o que vem na minha mente de fazer, acredito eu que é Deus. E aí, dando certo para mim, eu gravo, compartilho para que outras pessoas possam fazer também, ter acesso. Ó, dá para ver que ele já começou a ficar bonitinho, sem as correntinhas, né? Aqui agora eu vou virar e fazer essa outra lateral do mesmo jeito. Faça aí o seu, onde tem esses espaços, você vai colocar os 3 pontos altos. Finalizando, você vem pro próximo e faz novamente e não coloca a correntinha. Só se o seu ponto pedir, ou a agulha ou o fio que você esteja trabalhando. Mas vai ficando desse jeito, sem correntinha, ele fica com um espacinho até menor. Agora eu vou fazer até aqui, quando chegar aqui, eu vou começar a unir esse daqui nesse e volto para mostrar para vocês como é que eu faço a união. Olha, pessoal, como vai ficando um quadradinho bonito, né? Daqui você já tira, que dá para ver que ele tá retinho, ó. Então, aqui eu já tô chegando nesse leque, é aonde eu vou começar a fazer a união aqui, um com o outro. E vou manter a mesma confecção, porém, só de um lado, né? Vou prender no que já está pronto e depois eu repito os pontos nesse daqui que eu estou fazendo. Ó, aqui eu já fiz 2 pontos altos, tô fazendo o terceiro, que é a metade do leque. Aqui eu vou repetir minha correntinha. Aí eu vou pegar aqui o meu square, que já está pronto. Aqui é o avesso, virado avesso com avesso. Vou entrar aqui no espaço do leque, vou entrar nele e vou fazer um ponto baixo. Terminei de fazer esse ponto baixo, eu esqueço esse lado de lá que já tá pronto, laço meu fio e venho aqui para dentro do espaço desse que eu estou confeccionando e vou fazer a outra metade do leque. Repetindo aqui os 3 pontos altos do lado de cá. Aí, o que que acontece? Toda vez que eu vou fazer a união de um square, eu sempre faço dessa forma. Aqui eu vou ver se precisa de uma correntinha, porque às vezes se eu não fizer uma correntinha, pra mim ele fica enrugando no meio e eu não gosto. Então, eu vou fazer uma correntinha, isso é opcional, você faz se houver necessidade para você. Fiz uma correntinha, terminei aqui de fazer o leque, a outra metade do leque do lado de cá. Aí eu fiz uma correntinha, vou vir nesse que já está pronto, vou entrar no espaço e vou fazer um ponto baixo. Terminei de fazer esse ponto baixo, faço de novo uma correntinha.
Aí eu vou repetir o outro grupinho de pontos altos do lado de cá. Aí eu vou abrir essa peça já já para ver se essas correntinhas tá bom ou eu elimino. Porque eu tô fazendo pela primeira vez. Como eu não tive correntinhas de separação lá nas carreiras anteriores, nessa eu tô colocando. Olha só, pra mim tá ficando ótimo. É isso que eu preciso, que o meu ponto ele fique assim, ó. Não cria aquela ruga. Se eu não colocar essa correntinha de separação, os meus pontos ele fica muito junto e cria isso aqui, ó. Cria essa ruguinha aqui no meio quando eu termino de fazer. Então eu vou seguir fazendo com a correntinha. Vamos lá, vou fazer mais um. Eu estou aqui unindo um square ao outro. Finalizei os pontos altos dessa lateral. Termino, faço uma correntinha. Pego o meu square que já tá pronto, sendo unido ao outro. Entro no espaço e prendo com um ponto baixo. Finalizei o ponto baixo, faço uma correntinha e venho novamente para o espaço do lado de cá e repito os meus 3 pontos altos. Eu resolvi gravar para aproveitar o momento de silêncio e é uma peça que é útil e pode ajudar alguém. E futuramente eu vou usar essa técnica para fazer a minha cortina. Então, quando eu vier com esse vídeo, eu já trago o vídeo da flor pronta para vocês. Terminei aqui, ó, já tô fazendo uma correntinha. Fiz essa uma correntinha, aqui ainda tem um espaço, eu tenho que entrar nele, ó. Entro nesse espaço aqui e prendo com ponto baixo. Faço uma correntinha novamente e agora eu vou fazer o leque do lado de cá. Eu, no meu início de crocheteira, eu tive muita dificuldade para entender isso aqui, viu, gente? Às vezes a mente da gente não assimila muitas coisas rápido, mas depois que você aprende, você vê que é uma coisa que é tão fácil de fazer e a gente que às vezes não permite a nossa mente entender o que é que está sendo feito. Daqui a pouco eu vou abrir aqui na mesa para vocês verem o sentido de uma correntinha aqui para mim. Então, aqui eu já fiz 3 pontos altos, que é referente a um lado do meu leque. Repito uma correntinha. Agora, eu vou prender aqui dentro do espaço do leque. Entro aqui e prendo com um ponto baixo e repito uma correntinha. Viro a minha peça, que agora eu vou terminar de fazer essa lateral aqui, ó. Eu iniciei aqui, vim fazendo, fiz uma e duas. Na terceira lateral aqui, eu uni um ao outro. Agora, eu preciso fazer aqui os 3 pontos altos restantes para formar um leque aqui também. E é muito gostoso fazer isso quando a gente aprende e a gente vê que não é um bicho de 7 cabeças como a gente idealiza. Pera aí, que tem alguma coisa errada aqui, tá ficando muito aberto esse negócio. Isso quer dizer que a minha correntinha eu não preciso colocar mais, porque se eu fechei aqui com uma correntinha, o lado de cá não precisa. Senão vai ficar com 2 correntinhas e vai ficar diferente. É isso. Ou eu posso também fazer isso aqui, ó. Vou desmanchar aqui, né? Desmanchei. Já vou prender aqui com um ponto baixo. E agora sim eu faço uma correntinha, que é para ficar bem parecido com o meu início lá. Eu tenho que lembrar como foi que eu iniciei e caso não fique bom, eu desmancho de novo e repito como eu vinha fazendo. O importante é que um lado fique igual ao outro. Então, aqui eu vou fazer essa correntinha, vou prender aqui e não vou fazer outra correntinha. Já vou vir pra cá e fechar o meu ponto, que é para ele ficar mais parecido possível com esse daqui. E já ficou. Aqui agora eu faço mais 2 pontos altos, que é a lateral do leque.
E agora não faz correntinha. Lembra que a gente não tá fazendo correntinha para entrar para esse espaço, né? Nosso espaço tá sendo sem correntinha. E agora faço os grupinhos. E já já vamos colocar aqui na mesa para ver o resultado disso aqui. Como não tem correntinha, eles ficam um pouco embolados, é bom arrumar com a mão. De novo, não faço correntinha, vou vir aqui para esse espaço e já vou prender esse fiozinho aqui que foi do meu início, ó, para quando eu for arrematar, ele já tá mais seguro aqui dentro. Já seguro aqui dentro e vou fazer aqui o meu último grupinho de pontos altos. Se eu ver que ficou folgado demais, porque eu tô trabalhando com uma agulha mais grossa para um fio fino, eu desmancho e corrijo, que eu não gosto de ponto muito frouxo, por isso que o meu ponto é apertado, porque aí já ficou bom pra mim. Desse jeito tá ótimo. Aqui agora é fazer mais 2 pontos. E é como eu já falei, pra quem entende, pra quem já tá acostumado a fazer, é muito fácil. Mas pra quem tá aprendendo, né, vai eu colocando correntinha, ó. Não tem correntinha. Já fica na mente da gente, né? Terminei de fazer o grupinho, já tô entrando aqui, onde eu subi 2 correntinhas, eu entro na segunda. Já vou puxar aqui o meu fio, vou prender. E agora, vou fazer só uma correntinha aqui pra soltar da agulha, pra colocar aqui na mesa pra gente ver o resultado final dessa união. E olha só, gente, como é que fica a minha união. É isso aqui que eu quero dizer, ó. Se eu colocar... Deixa eu suspender aqui pra ficar mais próximo. Se eu não colocar a correntinha, os meus pontos, os motivos, eles se juntam demais e cria uma ruguinha aqui. Por isso que eu gosto de colocar uma correntinha de separação na hora de unir um ao outro, porque ele fica assim, ó, fica soltinho. E aqui depois é só fazer o que quiser. Vou fazer as próximas flores e vou seguir com esse mesmo padrão. Terminei a flor, vou entrar com verde. Quando tiver finalizando a última carreira de verde, vou unindo um ao outro, até ficar no tamanho que eu preciso aqui para estar fazendo a base inicial do meu trabalho, né? Então, aqui nesse momento, já vou aproveitar e já vou arrematar aqui, porque não vou precisar mais fazer mais nada por enquanto, né? Só fazer os squares e unir um ao outro. Agora, eu corto o meu fio, já viro aqui a minha peça, o avesso para minha frente, cavo aqui uns pontos, trago esse fio pra cá. Gosto de trazer ele aqui pro meio, que é pra quando eu vier com os próximos pontos aqui, ele fica preso aqui no meio do square. Deixa ele aí quietinho. Se houver necessidade, dá uma puxadinha e fica assim, ó. Não usei as correntinhas de separação devido à agulha que eu tô usando. E o meu ponto ficou lindo, ficou maravilhoso, olha só. Esse aqui já ficou um pouco folgado, tá vendo? Mas é isso, gente. As 2 florzinhas aqui já estão prontas. Agora é só ir fazer as próximas e ir unindo uma a outra. E é isso, pessoal. Espero muito que vocês gostem. Vim compartilhar com vocês para deixar mais um vídeo aqui liberado, para ajudar algumas amiguinhas aí que estão iniciando. E essa flor, ela fica muito bonita. E elas ficam uma diferente da outra, viu? Não ficam totalmente o mesmo tamanho, não. E espero que gostem. Curtem, comentem, compartilhem. E aguarde os próximos vídeos para vocês verem a finalização dessa peça quando eu concluir, trazer aqui para vocês. Tchau. Até o próximo vídeo. Muito obrigada.